Olá, tudo bom, alunos? Vamos então para a nossa segunda aula sobre meios de contraste, não é verdade? Então, aula passada nós começamos a falar um pouquinho sobre os meios de contraste, né? Para que ele é utilizado, né? E aí falamos um pouco que os meios de contraste, pessoal, ele serve para visualizações, né? De áreas anatômicas e patológicas, correto? Falamos também que ele começou então a ser estudado, como nós vemos aqui na nossa telinha, ó, em 1897. Já tem mais de 100 anos, pessoal. E começou justamente com um estudo, ó, feito com animais, né, que foram os porcos, aonde foi então feito o estudo com subacetato de chumbo. Esse subacetato de chumbo, ele foi um dos primeiros meios de contrastes utilizados, né? Esse subacetato de chumbo, ele era utilizado, né, na Roma antiga como uma espécie de adoçante para os seus vinhos. Olha só que legal. E então, este foi o primeiro meio de contraste que foi utilizado. Tá? Então, falamos que os meios de contraste eles não servem para fins terapêuticos, e sim para visualização de imagens anatômicas e patológicas de determinadas estruturas do nosso corpo, ok? Então, para que a gente possa então recapitular um pouquinho da aula passada. Vamos então dar prosseguimento em relação à linha de hoje, pessoal. Então, continuando a nossa aula, coloquei aqui para que a gente possa então fazer análise ainda dessa história dos meios de contraste. Então, ó, coloquei aqui que o material resultou da comparação de substâncias como iodeto de potássio e subnitrato de bismuto. Então, eles começaram a fazer várias amostras, né, de elementos químicos para que pudessem, então, ser utilizados como meio de contraste. Então, eles colocaram, adicionando subnitrato de bismuto, foi criado um alimento que permitia a observação do processo digestivo, tanto a fisiologia quanto a atividade dos órgãos envolvidos. Então, eles começaram a fazer várias análises com esses elementos químicos para poder visualizar as estruturas internas, né, do nosso corpo, de um modo geral. E em 1918, o primeiro contraste iodado com o iodeto de sódio foi administrado por via intravenosa. Então, 1918, pessoal, já se foram aí, né, praticamente 100 anos, na verdade, desde a primeira amostra de meios de contraste. E dentro dessas análises, pessoal, olha só que curioso. Agentes de contrastes continuaram sendo testados, desde o ferro até um pó explosivo chamado tântalo, que era um pó utilizado para determinadas explosões, né? Até mesmo em guerras ele era utilizado. Até que em 1960, três compostos passaram a ser usados em conjunto. Foram eles o ácido metrizoico, o triodado e o metal acetamido benzoico. Então, em 1960, depois de várias amostras e várias análises, eles então conseguiram chegar num denominador comum, né? Onde esses três compostos foram então analisados como que nós temos nos dias atuais como contraste iodado, pessoal. Então, esse contraste iodado, ele foi então praticamente totalmente desenvolvido na década de 60. Hoje nós temos subdivisões desses meios de contraste. Nós vamos ter os contrastes iônicos e os não iônicos, ok? Então, começou a ser utilizado o iodo. Então, pessoal, dentro da nossa história dos meios de contraste, o iodo ele começou a ser utilizado. Tanto que até nos dias atuais, tanto em tomografia computadorizada, como nos raios-x, o meio de contraste iodo ele é o mais utilizado.
assim como outro que se chama bário, né, o sulfato de bário. Mas tudo começou então com o nosso querido iodo. Então, como que funciona, né? Como começa a funcionar esses meios de contraste, pessoal? Então, assim como o raio-x ele tem a absorção da nossa estrutura, por quê? Quando há uma radiação, a radiação vai atravessar o nosso corpo e ela vai começar a ser absorvida por estruturas, né? As mais densas e menos densas. As mais densas, pessoal, ela tende a ficar branca, né? Uma cinza bem claro, que a gente chama de radiopato. E as menos densas, né? As estruturas que não oferecem tanta resistência à radiação, ela tende a ficar mais escura. Só que os meios de contrastes, quando nós temos que analisar essas estruturas menos densas, vamos dizer assim, perdão, como determinados órgãos internos do nosso corpo, os meios de contraste, eles vão para quê? Para que justamente a gente possa ter essa avaliação, correto? Por quê? Porque somente com a absorção do raio-x a gente não consegue visualizar determinadas estruturas. Então, é necessário, se faz necessário o uso de contraste para que essas áreas adjacentes, então, tenham a absorção do raio-x. E é assim que começou a ser utilizado. Então, vamos ler um pouquinho aqui. As partes mais opacas, como ossos, aparecem de forma mais clara, né? Foi o que nós falamos. Enquanto rins, estômagos, vasos sanguíneos e outros tecidos são de difícil visualização. Então, vamos lá. Primeira parte. Por esses outros órgãos serem de difícil visualização, foi então constituído o meio de contraste. Por quê? Porque é através desse realce que o meio de contraste dá, essa absorção interna, é que nós vamos conseguir visualizar determinados órgãos, ok? Isso ocorre porque as áreas do corpo preenchidas por fluidos possuem densidade semelhante a toda estrutura atômica. E as imagens radiográficas são formadas de acordo com a densidade. Foi o que nós falamos. Estruturas mais densas, né? Maior absorção de radiação, assim como a parte óssea. E as menos densas, menor absorção de radiação, deixando as imagens mais escuras, ok? Os ossos são mais densos, por isso absorvem mais radiação em tons mais claros. Já os órgãos e as partes moles absorvem menos radiação, aparecendo escuro em registros de exames. Por isso, se não houvesse contraste, não seria possível examinar diversos órgãos e vasos sanguíneos, prejudicando o diagnóstico confiável. No caso das veias e artérias, por exemplo, o contraste possibilita a verificação de sua anatomia e do caminho percorrido pelo sangue. Olha que legal, pessoal. Identificando obstruções e outros problemas. Então, por isso que o meio de contraste foi desenvolvido, para justamente ele poder ter uma visualização total do corpo humano, que até então, somente com a absorção do raio-x, a gente não estava conseguindo ter. Então, foi introduzido o meio de contraste para que a visualização fosse praticamente completa. Não é bacana? Então, hoje, os meios de contrastes eles são essenciais para os diagnósticos por imagem, pessoal. Seja tomografia, seja numa ressonância magnética, ok? Seja num raio-x, sempre teremos meios de contraste para poder ter uma melhor visualização das estruturas. E aqui nós vamos começar a falar um pouquinho sobre os tipos de contrastes, ok? Os meios de contrastes podem ser classificados a partir de propriedades como a capacidade de absorção e composição química. Agentes de contrastes radioopacos ou positivos. O que são agentes de contrastes radiopaco ou positivos? São aqueles que têm maior absorção da radiação, pessoal, que a radiação vai ter uma maior absorção. Tá, e como que isso gera na imagem? Gera imagens claras, brancas, né? Um cinza bem claro, quase branco. A absorção da radiação deixa branco, ok? Que serão
radiopacos ou positivos, aumentando a capacidade de absorção da radiação. Fica a dica aí, pessoal. Já os radiotransparentes ou negativos diminuem essa capacidade. Tá, professor, nós temos contrastes negativos do radiotransparente? Temos. Aonde nós vamos utilizar, pessoal, o próprio ar como meio de contraste, porque o ar ele não oferece resistência à radiação. Logo, se não oferece resistência à radiação, ele passa com muito mais facilidade, deixando mais enegrecido, né, com tons mais escuros. Então, a absorção da radiação, tons claros. Menor absorção da radiação, ou seja, melhor passagem da radiação, tons mais escuros. E tem exames que nós vamos utilizar contrastes chamados dos negativos, onde faremos, então, a inalação, a sucção de determinadas estruturas como o ar, ok? Vamos ter um aqui, pessoal, que vai ser também utilizado no meio de contraste, que vai ser os raios-x, pessoal. Então, ó, aqui teremos o nosso sulfato de bário, pessoal. Então, o bário é um meio de contraste positivo, ou seja, o meio de contraste positivo é aquele que vai ter absorção das estruturas, né? Maior poder de absorção do raio-x. Isso. E vamos ter também o ar que é negativo, correto. Então, quando tem a utilização do bário, quando que nós vamos utilizar bário? Vamos falar mais dele lá na frente um pouquinho. Mas já para dar um spoiler, falaremos que o bário ele vai ser utilizado principalmente para verificação do trato gastrointestinal, seja alto ou seja baixo, onde ele faz realce das estruturas, seja do esôfago até os intestinos, delgado e grosso, realçando toda a passagem do alimento. Olha que legal. Então, teremos tanto a parte negativa, que vai ser o ar, onde o paciente vem com canudo e vai deglutindo o ar, ok? Assim como o próprio bário, que vai ser via oral. Classificando as substâncias por composição química, existem os contrastes iodados, né, que contêm iodo em sua composição, e os não iodados, que nós estamos falando agora, como o bário, como o ar, como o gadolínio, que vai ser da ressonância magnética. Então, temos vários tipos de meios de contraste, pessoal. Aqui é uma escalinha para que a gente possa verificar como que se comporta o meio de contraste em relação, né, às densidades do nosso corpo. Vamos verificar. Então, quanto mais denso for a estrutura do nosso corpo, ó, mais claro, maior vai ser a absorção desses meios de contraste. Então, se nós compararmos, ó, aqui ele fez uma comparação com sulfato de bário, correto? Meio de contraste utilizado no trânsito gastrointestinal. Então, quando você tem a utilização do bário, quando ele está em contato, ó, com parte óssea e osso e chumbo, perdão, a imagem ela tende a ficar mais radiopaca, mais branca. E à medida que vão se tornando, ó, porções musculares, órgãos, né, como fígado, lipídios, sangue, água, gordura, menor interação com a radiação e a imagem tende a ficar escura, ok? Menor resistência da radiação, escura, maior resistência à radiação, imagem clara. Viu que interessante, pessoal? E aqui falaremos um pouquinho sobre algum desses meios de contraste e suas vias de administração. Então, o contraste iodado, correto? Foi um dos primeiros a serem, então, utilizados. Ele pode ser administrado por via oral ou intravenosa, pessoal. Pode ser utilizado para realçar diversos órgãos do aparelho digestivo, urinário, vasos sanguíneos e em qualquer parte do corpo e útero, ok?
O contraste iodado se apresenta em compostos iônicos e não iônicos, que nós vamos verificar aqui. Os compostos iônicos têm alta concentração de contraste, podendo levar a reações adversas, tá? Onde o paciente ele pode ter muitas reações, vamos dizer assim, ok? Quais são essas reações? O paciente ele pode ter uma urticária, ele pode ter náuseas, vômitos. Então, essas são algumas das reações adversas. Já os compostos não iônicos, eles não têm tanta concentração de contraste. Tá? A gente diz que a concentração de contraste do não iônico é menor do que a do sangue. Quando uma concentração é maior do que a do sangue, do nosso sangue, nós temos maior probabilidade de reações adversas. Quando nós temos uma concentração de contraste menor do que a do sangue, a probabilidade de reações adversas costumam ser bem mínimas, ok? Nós temos também, que nós falamos, né, que é o sulfato de bário, indicado para estruturas do trato digestivo e não costuma provocar reações adversas, a não ser que o paciente tenha perfuração, ok? Ou algum tipo de ulceração, tá? No trânsito gastrointestinal. Aí é um problema, porque o paciente ele não vai conseguir expelir e aí pode dar um problema mais sério no paciente. Então, só quando ele tiver com suspeita de perfuração intestinal. Pessoal, fora isso, a utilização do bário é bem tranquila. Então, ó, o bário pode ser administrado via oral ou retal, inclusive junto a outro meio de contraste negativo, que é o ar. Então, o bário e o ar eles vão andar sempre em conjunto. E para que a gente possa, então, finalizar aqui, nós temos o gadolínio, que é a substância utilizada em exames contrastados na ressonância magnética. Pessoal, o elemento não costuma provocar reações, além de ser útil na identificação de males como tumores e infecções. Esse que é o legal dos meios de contraste, pessoal. Eles podem ser utilizados tanto para visualizações anatômicas como patológicas, pessoal. Então, fica a dica aí dos nossos meios de contraste. E aonde eles podem ser utilizados, né? Em quais tipos de aparelhos, vamos dizer assim. Então, na tomografia, tá? Onde utiliza radiação ionizante, que nós vimos que vai ser principalmente o iodo. Nós vamos ter utilização na ressonância magnética, para fornecer imagens que utilizam um campo magnético muito alto. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. Para onde ele pode ser utilizado? Nós podemos utilizar em angiografia, que é um procedimento que permite a observação tanto da anatomia interna de veias e artérias. E na cintilografia, pessoal, na medicina nuclear, eles vão ser utilizados como radiofármacos, seja o Tecnes 99, o iodo 123 ou o 121. Então, eu coloquei aqui sobre um pouquinho mais sobre a cintilografia, né, da parte da medicina nuclear, que são absorvidos pelos órgãos, emitindo radiação que é captada pelo equipamento no exame. Então, diferente dos meios de contraste que são utilizados aqui, já na cintilografia, nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos injetando elementos radioativos no paciente, para poder visualizar a anatomia de interesse ou até mesmo para fins terapêuticos, ok? Ele, nós podemos dizer que vai ser a exceção, tá, em relação a fins terapêuticos, que vai ser a cintilografia. Nos demais, todos para visualização de órgãos e patologias, ok? Então, fica aqui os nossos exames contrastados, ok? Então, ó, para nós finalizarmos, vou mostrar para vocês algumas das vias de administração do meio de contraste. Ó. Elas dependem do tipo de contraste utilizado e da recomendação médica. Então, ó, nós podemos ter, dentro da análise dos meios de contraste, então, nós podemos introduzir no paciente via oral,
ou seja, se refere à ingestão da substância pelo paciente, que pode ocorrer antes ou em determinados momentos do exame. Essa via oral, pessoal, na maioria delas vai ser utilizado sulfato de bário, ok? Sulfato de bário, então ele vai ser deglutido, porque o bário ele é insolúvel, ele não se dissolve, tá, na água. Então ele é um composto, vamos dizer que ele é um composto parecido. Imagina uma massa branca, um pedaço de tinta que a gente tenta dissolver lá e beber, né? Só que a gente não bebe aquela massa, aquela tinta, não é verdade? Mas o bário ele é mais ou menos assim. Ele vai ficar branco, só que ele é um pouco insolúvel. Esse, o gosto dele é um gosto não tão desejável, né? Vamos dizer assim. Mas ele é importante para que a gente possa, então, visualizar as estruturas do trânsito gastrointestinal, seja alto ou seja baixo. Então, a via oral, nós vamos ter. Nós podemos ter a via de administração chamada parental, pessoal, que é também chamada de intravenosa. Intravenosa e parental é a mesma coisa, ok? Ocorre quando o contraste é injetado nos vasos sanguíneos. Vamos ter também, uma administração via endocavitária. O que seria essa endocavitária, professor? Então, botei aqui para gente, quando o agente é administrado por orifícios naturais. Ou orifícios naturais, correto? Podem ser o reto ou, nas mulheres, na verdade, pela região reprodutora feminina, né? No caso aqui, a região da vagina, ok? E a intracavitária? A intracavitária ela vai ser inserido em qualquer parede que vai ser examinada. Então, nós temos regiões intracavitárias. Pessoal, então essa foi mais uma aula que nós tivemos, tá ok? Sobre o meio de contraste. Então, falamos um pouquinho sobre as vias de administração, falamos um pouquinho sobre cada contraste, é verdade? De uma forma mais superficial, tanto do iodo, quanto do bário, quanto do ar, quanto do gadolínio, ok? Para que a gente possa, então, ir conhecendo aos poucos, né? Todas essas áreas do meio de contraste. Então, espero vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço!